Bom dia e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025 do Banco BTG Pactual. Estão conosco hoje Roberto Sallouti, Renato Com e Júlia Rocha. Gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação do banco. Após os comentários do banco BTG Pactual, haverá uma sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, na qual serão dadas mais instruções. Hoje teremos uma transmissão simultânea que poderá ser acessada pelo site www.btgpactual.com/ir e pela plataforma. A gravação desta teleconferência estará disponível a partir de hoje. E antes de prosseguir, gostaria de mencionar que esta teleconferência pode conter declarações prospectivas relacionadas aos negócios, estimativas de resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas às perspectivas de crescimento do banco. São meras projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do banco em relação ao futuro dos negócios. Tais declarações dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regulamentações governamentais, pressões competitivas, desempenho da economia brasileira e do setor, entre outros fatores e riscos divulgados nos documentos de divulgação arquivados pelo Banco BTG Pactual e, portanto, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Viu? Agora passo a palavra ao senhor Roberto Sallouti, que iniciará a apresentação. Senhor Sallouti, por favor, prossiga. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui em nossa apresentação de resultados do quarto trimestre de 2025. E antes de passar à página 3 da apresentação, eu gostaria de dizer que estamos muito satisfeitos de ver os investimentos que nós fizemos na última década, nos permitindo aí a entrada em novos mercados, novos produtos, eles realmente agora começaram a dar resultados. Na última década, nós nos tornamos basicamente um banco digital completo, presente nos vários segmentos, tanto das contas privadas, individuais e de empresas. E agora também com a integração do Banco Pan, estamos presentes no varejo, o BTG estamos aí no crédito, no investimento, e nós começamos nas grandes empresas, depois começamos também com as PMEs, e neste ano também com as empresas de médio porte, com crédito e com toda a nossa linha de produtos. E com isso, acreditamos que as oportunidades de poder continuar a crescer, que nós temos visto nos últimos anos, continuarão nos próximos anos, também com a maturação dos nossos investimentos. Tudo isso enquanto ganhamos alavancagem operacional, porque todas estas iniciativas, vocês sabem que os nossos custos e as despesas é, estão sob controle, então, com o tempo, nós confiamos que vamos continuar a ver estes investimentos continuarem a produzir resultados numa tendência de vários anos. Voltando a 2025, terminamos o ano com ROE de 26,9%, 380 bips acima no ano, aliás, marcando realmente o nosso melhor desempenho da história, com receitas recordes em todas as linhas de negócio. Nossas receitas cresceram 32%, tivemos uma forte alavancagem e terminamos o ano com um lucro líquido de 17 bilhões. Também recordes em investment banking, com receitas de 2,5 bilhões, forte contribuição de DCM e M&A, mantendo nossa liderança em todos os segmentos. Em corporate lending e business banking, nossa maior linha de receitas, crescemos o portfólio
para 262 bilhões de reais, um aumento de 29,5% ao ano, ao mesmo tempo mantendo a qualidade e a diversificação com geografias, segmentos. Tivemos uma alocação de capital disciplinada. Isso nos deixa com um balancete muito forte no final do ano. Em sales e trading, também receitas recordes. E continuamos explorando aí novos segmentos de mercados, diversificando nossa oferta de produtos e base de clientes, com alocação eficiente de VAR em novos produtos e em todos os mercados. Então, estivemos próximos aí do VAR histórico, ainda um pouco abaixo, mas com a alocação de capital muito eficiente. Em Asset e Wealth Management, ainda forte crescimento, com as receitas aumentando em 24% em Asset e 33% em Wealth, com 354 bilhões de captações líquidas, refletindo a nossa participação aí no mercado, em todos os segmentos. Em 24 tivemos, aliás, no quarto trimestre tivemos uma grande captação de capital totalmente orgânica. E também nós falamos sobre esse assunto nas últimas calls. Nós tivemos aí uma emissão de um título de dívida sênior de 5 anos a 750 milhões, a uma taxa fixa de 5,5, com menores spreads sobre o soberano. Então, eu estou muito confiante em dizer que nós esperávamos estar acima de 24, mas dadas as tendências de onde vemos o nosso negócio, todos os passos estratégicos que temos à nossa frente, podemos dizer com confiança que entregamos um ROI de acima de 25% nos próximos 2 anos. E com isso, vamos para a página 4. Terminamos o ano com receitas totais de 33 bilhões, 32% de crescimento, lucro líquido 16,7. Aqui vocês veem a alavancagem, e 26,9 de ROI ajustado. Tivemos. Agora, vamos na página 5 agora, me desculpem. Temos receitas totais de 9,1 bilhões, 35% de crescimento, lucro líquido 4,6 bilhões e ROI de 27,6%. Agora, na página 6, ainda falando dos resultados do quarto trimestre, net new money de 108 bilhões de reais, tudo orgânico, ativos sob gestão 37%, 1,23 bilhões de reais e ativos sob gestão 26% de crescimento, atingindo 1,2 bilhões, juntando os dois, um valor bem elevado. Agora, na página 7, falamos do nosso funding e de capital, de patrimônio. Terminamos o quarto trimestre com uma base de funding de 27% ao ano, 337 bilhões, Basileia de 70 bilhões de patrimônio líquido e Basileia de 15,5% e portfólio de crédito que cresceu 18% ao ano, com 262 bilhões de reais. Na página 8, nós mostramos os resultados do quarto trimestre. Novamente, um ROI de 27,6%, lucro líquido de 4,5%, o lucro líquido por unidade de 1,19 reais. Houve uma no trimestre, distribuímos JCPs de 2,45 bilhões. Também concluímos a transação com o Banco Pan, o que aumentou o capital do BTG para 2,2 bilhões de reais, fechando o trimestre com quase 70 bilhões de patrimônio líquido.
Agora, na página 9, os resultados do ano. Tivemos aí 33 milhões de receitas totais, lucro líquido por unidade de 4,32, índice de eficiência 35,4% e o VAR ainda baixo em 0,27%, PIBs, ainda que tenha aumentado trimestre a trimestre, e com o patrimônio líquido crescendo 21,8%, encerrando o ano em 70 bilhões de reais. Na página 10, temos aí o breakdown da receita por área de negócio. Continuamos a ver um crescimento rápido aí de corporate lending, wealth management, e temos aí entre o corporate lending e investment banking 32% da nossa receita, em sales and trading e new markets 22% e asset management 24%. Temos o 18% aí em participações. Isso reflete o nosso balancete aí realmente muito sólido, é, muito bom, dado inclusive o nível dos juros aqui no Brasil. E agora eu passo para Renato Com. Bom dia a todos. Se nós passarmos agora para a página 12, começamos com o Investment Banking. Novamente, mostramos uma performance muito alta no trimestre, com as receitas de 692 milhões de reais, um crescimento de 7,7 comparado ao trimestre anterior e 35,8 comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Tivemos receitas fortes aí vindos da DCM e do M&A, o que contribuiu para o trimestre, mas também boas contribuições vindas da ECM aí com transações estratégicas. Para o ano, tivemos receitas recordes aí, o- tivemos muitos recordes em DCM e também na M&A. Terminamos o ano aí num cenário diferente se compararmos com o primeiro trimestre de 25 após aqueles meses fracos de janeiro e fevereiro. Tivemos uma retomada. A DCM teve uns resultados recordes, com 153 transações, tanto no mercado nacional e internacional. E a M&A também conquistou um ano recorde com transações grandes sendo executadas e estamos aí com uma pipeline muito saudável para os próximos ah, trimestres. Atingimos aí a posição número um em volumes de transações em M&A no Brasil, número dois aí no volume de transações no Brasil e número dois em transações da Latam. Para ECM, nós também ficamos em segundo lugar em número de transações no Brasil, segundo em número e volume e de transações para a Latam, então fortes números aí, com um aumento forte comparado ao último ano. Se nós passarmos para a página 13, vemos aqui Corporate Lending e Business Banking, resultados recordes de receitas para o trimestre e para o ano, refletindo uma forte expansão da carteira e a qualidade resiliente dos ativos. Nós tivemos aí um crescimento de 4% nas receitas totais. O portfólio total, carteira de cresceu em 6,2% no trimestre e 18,3% comparado ao ano passado, atingindo 262,3 bilhões de reais ao final do ano. O nosso portfólio de PME cresceu 11% no ano e 24% no ano, aí com 32 bilhões de reais. E para o ano inteiro, as receitas atingiram 8,4 bilhões de reais, um crescimento forte, quase 30%
Conforme continuamos a nos beneficiar aí da redução de custos e aliado também com a qualidade do nosso portfólio, que vem de vários segmentos, temos aí uma geografia mais diversificada e continuamos a nos expandir internacionalmente. As empresas do BTG Pactual o BTG Pactual Empresas foi eleito o melhor banco de PMEs do mundo, de acordo com a Global Finance, pelo quarto ano consecutivo. E agora, na página 14, Sales and Trading, também receitas recordes, tanto no trimestre como no ano, conforme continuamos a diversificar e crescer aí a nossa base de clientes e a oferta de produtos com alocação eficiente de VAR. As receitas passaram a marca dos 2 bilhões, crescendo muito no trimestre, e para o ano inteiro, as receitas atingiram 7,2 bilhões de reais. Continuamos executando aí a nossa estratégia de aumentar a base de clientes e a oferta de serviços e produtos. Nosso VAR médio diário fechou em 0,27% do patrimônio líquido. É, Houve um aumento comparado a 24, mas ainda abaixo da nossa marca histórica. E os nossos ativos permaneceram em 27,7%. Se passarmos para a página 15, vemos o Asset Management, onde também tivemos receitas recordes no trimestre e no ano. Aí, por conta da expansão do market share e com um forte crescimento de ativos sob gestão, tivemos 860 milhões de receitas, um crescimento de 15% comparado com o trimestre passado e 30% comparação anual, né? Tivemos aí maiores FIIs de gestão e performance que atingiram aí no segundo trimestre valores melhores para o próximo segundo semestre. Agora temos 2 bilhões 967 bilhões de reais, um crescimento considerável, net new money com valores fortes, com captações orgânicas no trimestre, totalizando 140 bilhões em 2025, mostrando nossas capacidades fortes de geração de net new money neste macro cenário aí com taxas altas de juros. Isso mostra nossa habilidade de continuar a ganhar market share tanto em asset servicing e nos fundos geridos pelo BTG Pactual. Assets Under Management atingiu um crescimento aí grande no trimestre, também comparado ao ano passado. Fomos eleitos o melhor banco da América Latina e do Brasil para real estate pela Euromoney. Agora, passando para Wealth Management e Personal Banking, nós tivemos também resultados recordes para o trimestre e para o ano. Continuamos aí com o ganho de market share. As receitas atingiram 1,4 bilhões de reais, um pouquinho maior do que o terceiro trimestre, mas precisamos considerar que no quarto trimestre tivemos menor número de dias úteis. Para o ano inteiro, as receitas atingiram um aumento forte aí comparado com 24, conforme continuamos aí a desenvolver nossos serviços, atraindo novos clientes, expandindo para novas geografias. As captações líquidas também, com 46 bilhões de reais orgânicas, e para o ano inteiro,
Nossa captação total atingiu 214 bilhões de reais, refletindo a contínua expansão de market share e o sucesso da consolidação de aquisições estratégicas que a gente fez no primeiro semestre de 25. A Wealth Under Management atingiu 1,2 trilhões de reais, um crescimento de 8,6% comparado com o trimestre anterior e 37% comparado com o ano passado, implicando, aliás, 24, né? Implicando aí que nós temos um crescimento sustentável aí, com um CAGR de 30% desde 2021. E pelo nono ano consecutivos, fomos reconhecidos como o melhor Private Bank da América Latina pela Global Finance e também o melhor Private Bank do Brasil para mercados emergentes também. E no final do ano passado concluímos a aquisição do MY Safra, ou seja, agora temos um banco baseado nos Estados Unidos com uma licença bancária total lá neste mercado. E agora na página 17, as nossas participações. Aqui vemos os resultados aí de 177 milhões de reais. A Tu Seguros contribuiu com 58 milhões de reais. E vemos uma equivalência patrimonial no Banco Pan de 44 milhões de reais, porque decidimos não distribuir juros sobre o capital próprio do Banco Pan para o Banco BTG, né? Então, nós revertemos esses GCPs aí, que foi oferecido aí nos primeiros três trimestres, e tivemos ah, 75 milhões de accrual aí do portfólio do Banco Pan. E conforme nós completamos as aquisições dos estágios remanescentes, a gente decidiu criar uma nova linha de finanças que vai incluir todas as atividades do Banco Pan e da Tu Seguros. E como vocês sabem, nós tivemos os lucros do Banco Pan e do Tu Seguros como patrimônio, como equivalência patrimonial e adicionários como receita às nossas linhas de negócio, mas isso não é adicional, adicionar lucros às receitas. Então, depois agora da completude dessa integração do Banco Pan no Banco PTG, a gente vai incluir as receitas do Banco Pan usando a mesma metodologia que usamos para o BTG e também incluiremos 51% das receitas do Tio Seguros, como a gente é proprietário, né, de 51%. Também as despesas totais do Banco Pan serão incluídas nas despesas do Banco BTG, usando também a mesma metodologia e 51% das despesas do dos seguros de acordo com os mesmos critérios. Então, os lucros do BTG não mudam, porque a gente já inclui os lucros do Banco Pan e do Tu Seguros, mas a gente vai ver uma mudança na receita total e despesa total. Então, vejamos agora os números na página 19. Não há mudanças nas linhas de negócio existentes e vemos a participação dessas linhas. Aliás, a participações vai parar de existir, porque tudo será migrado para Consumer Finance and Banking. Então, a gente teve 1,070 bilhões de reais em lucros durante o ano inteiro de 2025, dos quais 805 vieram do Banco Pan e 265 milhões vieram da Tu Seguros. Então, isso vai ser deduzido da nossa receita total e a gente vai incluir as receitas de 3 bilhões e 75 milhões para o Banco Pan e 530 para a Tu Seguros. Então, a gente vai adicionar um total de 3 bilhões e 605 milhões de receitas para os números totais de receita do BTG. Também, dentro do lucro do Banco Pan, a gente incluiu 190 milhões em juros e outros,
E com isso, a nossa receita total para 2025 passou para 35 bilhões 765 milhões de reais ajustados, de acordo com as receitas do Banco Pan e da Tu Seguros. Isso é importante porque podemos então ter uma boa e correta base de comparação para o futuro. E agora nós veremos o mesmo slide mais para frente, mais relacionado às despesas. Na página 20, o mesmo slide que o Roberto nos mostrou no começo da apresentação, mas agora incluindo a Consumer Finance and Banking. Aqui a gente pode ver que o Consumer Finance and Banking representa 10% das receitas totais do BTG Pactual. Então, temos aí realmente uma diversificação real das nossas fontes. E agora, na página 1, vemos a evolução do Consumer Finance and Banking. A gente vê aumento de receita aí no Banco Pão, que foi compensada parcialmente pelo aumento das provisões à medida que elevamos os níveis de cobertura aí. O Tu Seguros teve um trimestre mais fraco, a carteira de crédito cresceu aí, também os consignados, enquanto que os empréstimos pessoais diminuíram, mas em geral o portfólio de crédito, a carteira de crédito cresceu 22% em 2025, como vocês podem ver, 95% do portfólio do Banco Pan vem de veículos, e isso suporta aí também, tivemos essa originação recorde em financiamento de veículos, também apoiada pela expansão aí no segmento de menor risco e na liderança no mercado de motos. Vemos aí continuando aí uma escalabilidade no nosso modelo de negócios, os bônus cresceram 8%, salários e benefícios ficaram estáveis, as despesas administrativas cresceram 7%, com algumas despesas aí de picape, faturas que chegam no fim do ano. O ágio, a amortização de ágio aumentou 3%. E as despesas tributárias cresceram 18% por conta da maior receita. Também aí as receitas dos serviços e a geografia das receitas. Em geral, durante o ano, a gente vê um aumento de despesas de 26%, é um ritmo menor do que o aumento das nossas receitas. As receitas aumentam mais do que os custos. A gente viu uma redução do índice de eficiência de 35,4%. Então, uma redução aí do índice de eficiência durante 2025. E a nossa alíquota efetiva de imposto de renda ficou estável em 20%. Na página 24, vocês podem ver os efeitos da a inclusão da aquisição do Banco Pan e dos 51% da Tu Seguros. A gente vê os impactos em todas as nossas linhas de despesas, com um aumento total de 2 bilhões e 29 milhões vindos do Banco Pan e 120 da Tu Seguros. Além disso, temos 41 bilhões de reais vindo de imposto de renda, 431 do Banco Pan e 146 do Tu Seguros. Então, o lucro líquido não muda, como vocês podem ver, estamos apenas separando os lucros, mas houve um aumento de 50 milhões de lucro líquido ajustado por conta do ágio do lucro do Banco Pan. Então, quando a gente migrar este ágio, a gente precisa ajustar, e por isso que temos esse aumento de 50 milhões aí no lucro líquido ajustado. Agora, na página 26, nós vemos que o nosso balanço patrimonial fechou o ano com os 806
o que representa 9,7 do patrimônio líquido, com níveis robustos de liquidez, com 88 bilhões de caixa equivalentes. O LCR tem 176,8% aí. O secured funding continua aí crescendo em ritmo superior ao da carteira de crédito, aí com 168% para o BTG, ou 138% quando considerados os efeitos da transação do Banco Pan. E no portfólio de corporate lending, agora temos, ele representa 3,9 vezes o patrimônio líquido, mas se a gente integrar aí o portfólio de crédito do Banco Pan, a gente vê que o portfólio total de crédito representa 4,7 vezes o patrimônio, ó, um pouquinho abaixo ainda dos nossos pares. E na página 27, a base de unsecured funding, a gente vê aqui que a base de funding total cresceu quase 30%, 30 bilhões de reais, 71 bilhões aí no ano, o que representa um aumento de 27% ao ano. E nós também aumentamos a base de funding geral, ao mesmo tempo expandindo a duração média e reduzindo o custo geral. Considerando o Banco Pan, o total funding do Banco Pan, o funding atingiu 357 bilhões de reais, com 30% do funding vindo de fontes de varejo, 7% vindo de depósitos à vista. E nós, em janeiro, concluímos a emissão bem-sucedida de um título de dívida sênior de 5 anos, de 750 milhões de reais, com uma taxa de 5,5%, que foi o nosso spread mais barato aqui no soberano brasileiro, com 30 pontos aí, acima da taxa de soberano brasileiro. E agora, na página 28, vemos nosso índice de Basileia estável em 15,5% e também o capital principal também estável, 1,6 bilhões de notas perpétuas aí no trimestre. E o VaR aumentou no trimestre para 0,38%, perto aí dos níveis históricos recentes, subindo aí daquele nível bem baixo do último ano e do começo deste ano. Então, com isso, a gente conclui a apresentação e abre para as perguntas. Obrigado. Agora a palavra está aberta para perguntas de investidores e analistas. Se você tiver alguma pergunta, clique em levantar a mão neste momento. Se em algum momento sua pergunta for respondida, você pode sair clicando em abaixar a mão. As perguntas serão respondidas na ordem que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto buscamos por perguntas. A primeira pergunta vem de Daniel Vaz, do Safra. Por favor, prossiga. Olá a todos, bom dia. Primeiro de tudo, parabéns pelos resultados da franquia que vocês criaram até agora. Estou feliz aí com o soft guidance, aliás, a hard guidance aí de 2025 e 25 e para os próximos anos. E eu queria dirigir a minha pergunta sobre o Banco Pan. Sabemos que não é um novo ativo para vocês. Agora que o banco está completamente integrado, eu gostaria de entender se vocês têm algum objetivo de ROI específico para os próximos anos. Queria ouvir também sobre a estratégia do banco. Sabemos que o financiamento de veículos é muito importante. Agora vocês também têm ah, empréstimos privados. E quando a gente vê o terceiro trimestre, a gente vê que as originações estavam se acelerando também.
Então, isso suporta a aceleração. Então, essa é a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, sobre o PAN, primeiro de tudo, a gente concluiu a aquisição, mas não concluímos a integração. O que é muito importante para nós, do ponto de vista da integração, é ser capaz de operar o, o negócio do Banco Pan dentro do sistema de core banking do BTG. Nós esperamos que isso aconteça no final deste ano e aí veremos os efeitos disso em 2027. A gente espera, com o tempo, que o Banco Pan, com o ROI, né, e o Consumer Finance esteja alinhado com o do BTG, como você viu, foi detrimental e a gente se foca basicamente em três diferentes aspectos para conquistar isso. O primeiro é a experiência do cliente, e uma vez que nós tivermos passados por 2025, fizermos aí investimentos significativos em processos, na estabilização, no legado, na plataforma legada, que já melhorou o cliente, a experiência do cliente, mas quando a gente conseguir alavancar tudo que a gente criou no BTG, vocês vão ver uma melhoria significativa aí no final de 27. Segunda coisa, a gente tem investido bastante nos modelos de underwriting de crédito. A gente viu melhorias e com isso vocês verão a aceleração tanto em veículos, também no consignado, e a gente espera que essas melhorias continuem a produzir resultados tanto na inadimplência e na produção. E também esperamos ganhar aí alavancagem operacional com essa integração. Então, nós estamos, na verdade, como eu diria, estamos aí animados com as possibilidades, mas tudo tem a ver com a execução. Então, estamos bem focados, disciplinados, acompanhando as métricas de perto e achamos que gradualmente, nos próximos 2 ou 3 anos, veremos melhorias significativas nos resultados deste negócio. Obrigado. E se eu puder fazer um follow-up, a gente ouviu sobre a IA, especialmente em relação à otimização de custos. A gente vê alguns peers aí, grupos financeiros, implementando a inteligência artificial no motor de crédito, no ciclo de crédito. E como que então, como que vocês estão visualizando essa força, esse tipo de ativo vocês querem adquirir? Vocês veem alguma M&A em potencial aí para o BTG ou para o Banco Pan? Ou vocês querem desenvolver isso in-house? Como que é essa estratégia para o BTG e o Banco Pan? Obrigado. Bom, do lado aí do IA, a gente está usando os nossos recursos internos, basicamente, então a gente não espera nenhuma aquisição. A gente está satisfeito com os resultados que estamos vendo, tanto na experiência do cliente, no serviço ao cliente e no underwriting de crédito e no consumer finance. Então, isso nos dá confiança aí para continuar a expandir. Ok, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. A próxima pergunta vem de Renato Meloni, como pesquisador autônomo. Por favor, prossiga. Olá a todos, parabéns pelos fortes resultados. Tenho uma pergunta sobre alavancagem operacional. Se você olhar para os próximos anos, você acha que aumentar essa alavancagem será uma fonte de expansão de ROI para vocês? Onde vocês acham que o índice de eficiência pode se estabilizar no longo prazo? E uma segunda pergunta: você destacou o aumento do financiamento de custo. Como que isso se
traduz em maiores spreads no negócio de lending? E também se você pudesse comentar sobre a expansão das PMEs e dessas mudanças que se traduzirão em melhores resultados no futuro. Obrigado, Renato. Bom, do lado da operação, da alavancagem, a gente vai voltar aos 38%, né, de índice de eficiência. Então, nos próximos anos, a gente quer chegar a 35, 36%, conforme continuamos a crescer o negócio e integrar a plataforma de core banking, alavancarmos todos os investimentos que estamos fazendo aí nas front offices. Então, a gente espera, né, que isso nos dê uma nova avenida para ganhar eficiência. No, no custo de funding, eu acho que eu já mencionei isso antes. A verdade é que o nosso cost of funding se reduziu, mas o spread, é, a gente viu nos nossos segmentos, então ele se expande um pouco o cost of funding, mas talvez permita defender o negócio neste ciclo conforme o spread está mais apertado. E sim, você está certo, o corporate, o middle e as PMEs, assim, a gente cresce o portfólio, a gente cresce o business banking, então a gente espera realmente refletir isso nos spreads de crédito, mas dado o tamanho do portfólio de crédito, isso será mostrado nos números gradualmente ao longo dos próximos trimestres e anos. Obrigado, parabéns novamente. Obrigado. A próxima pergunta vem de Dito Lobardo, do Goldman Sachs. Por favor, prossiga. Olá, bom dia, obrigado por aceitarem minha pergunta. Parabéns pelos impressionantes resultados. Bom, para os 25%, eu tenho uma pergunta rápida aqui, especialmente sobre o slide 10, que vocês mostraram crescimento impressionante em todas as linhas de negócios. E agora a gente vê que talvez fique mais apertado, mas as taxas de juros estão diminuindo, que talvez vai ser bom para todas as linhas de negócios. E quanto que vai ser essa dificuldade que vai dificultar continuar a crescer neste ritmo? Então, eu estou tentando pensar como que esse crescimento que vocês estão entregando nos últimos anos, como que isso continuará a crescer conforme as taxas de juros continuarem a descer, a diminuir. Obrigado, Tito. Bom, a guidance já reflete que a gente pensa que o crescimento vai diminuir, né? 3% do bottom line. Se a gente continuasse a crescer neste ritmo, a gente teria um ROI significante aí na nossa expansão, mas não é o que a gente está vendo aqui. Então, digamos, nós eh, vemos, assim, claro, avenidas de crescimento nas linhas de negócio. Alinhados aí, nós estamos acima da taxa de acumulação de capital, o que nos dá a confiança de que podemos continuar a mostrar esse tipo de resultado. Mas, como você disse, sempre ah, a gente tem que ver qual será o ritmo aí da taxa de juros, porque nós temos o nosso patrimônio que é basicamente cash. Então, se a taxa de juros diminuir, né, isso impacta o negócio. Mas então isso vai acontecer não assim mês a mês, mas vai acontecer com a diminuição dos juros. Mas a gente está confiante que continuaremos com um crescimento contínuo e forte, conforme aí com o Wealth Management, Asset Management, Corporate Lending, Business Banking. A gente está confiante que podemos mostrar um crescimento
forte também em Consumer Finance. Em Investment Bank, a gente vai depender muito do cenário por conta do market share já muito forte que nós temos, e no Sales e Trading também vai depender, né, um pouquinho aí se nós vamos continuar a achar novas avenidas para crescimento. Mas a gente está bem confiante, sim, por isso que damos esta guidance e que você vai provavelmente ver números significativos de crescimento e semelhantes aí ao nosso passado recente. A gente vê o Consumer Finance crescendo fortemente nos próximos 3 anos. Obrigado, Salute. Foi muito interessante, ajudou bastante. Agora, um follow-up. Esse ROI muito forte aí no patrimônio. eh, Nós vemos um aumento para o ano. Eu queria, entender o consumo de capital por conta do crescimento forte que vocês tiveram aí, né? Oi, Tito. Sim, nós estamos mostrando números aí que estão fortes. Tivemos uma redução aí do capital principal. Temos o interest on equity, mas se você olhar no longo prazo, com este nível de lucratividade e ROI, e de acordo com a nossa política de distribuir aí 25%, os números estão perto aí disso. Nós estamos retendo aí 20% e adicionando 20% no crescimento do nosso capital. Então, a gente está confortável de que adicionar este patrimônio à nossa base de patrimônio core, a gente pode sustentar os mesmos níveis de crescimento nas nossas linhas de negócio, especialmente considerando o investment banking, o wealth management, basicamente, então, corporate lending e sales and trading de uma forma um pouco menor, né? São linhas de negócio que consomem capital. Então, adicionar esses 20% a cada ano nos deixa numa posição confortável. Obrigado. A próxima pergunta vem de Mario Pierre do Bank of America. Por favor, prossiga. Bom dia a todos. Parabéns de novo pelo resultado. Eu queria focar um pouquinho agora no Net New Money, no negócio de asset management. 61 bilhões de reais no trimestre é impressionante. Se você olhar para o crescimento histórico de Net New Money de 30 bilhões, eu queria entender, do ponto de vista de vocês, esse crescimento tem um crescimento significativo no share de mercado, market share? Com essas captações, ou as pessoas estão esperando aí as taxas diminuírem? Se você puder me dar detalhes sobre para quais produtos essas captações se originaram. Então, queria uma análise do trimestre, se você viu um pick-up aí em novembro, em dezembro. Se você puder nos dar também atualizações sobre o que vocês também estão vendo agora no começo deste ano. Muito obrigado. Obrigado. Sim, para dar uma cor aqui, detalhes para você, a indústria, o setor ainda não está crescendo, ainda está focado em stake. E dito isto, o nosso Net New Money foi, se eu não estou enganado, 2/3 de negócio de administração e o outro, 1/3, veio metade de renda e crédito e o resto de crédito que tem tido uma boa performance. Então, está bem um mix bom, estamos desenvolvendo novos produtos, ainda estamos para ver as taxas de juro descer, diminuírem, que vai provavelmente mudar a dinâmica, mas a gente ainda não vê isso. Então, realmente, ou eu diria também que houve
ganho de market share. E se houver alguma sazonalidade, dá para dizer que talvez não seja uma sazonalidade, mas talvez um net new money que foi ganho aí de clientes de administração. Está claro, muito obrigado. E a próxima pergunta vem de Marcelo Rizzahi, do Bradesco. Por favor, prossiga. Olá, pessoal, parabéns pelos resultados. Muito bom novamente. Vocês entregaram resultados fantásticos aí nos trimestres aí, uma recuperação fantástica em todas as franquias da empresa. E olhando para frente, vocês disseram que é possível entregar um ROI de mais de 25%. Olhando para os números de consenso, eu, os outros analistas, temos números, inclusive, melhores do que os 25%. Então, em qual linha vocês acreditam que, ou seja, onde está o desafio aqui? Qual que é a linha mais difícil de crescer, a linha com a qual vocês estão mais preocupados aí para os próximos anos com este ambiente que temos atualmente? Obrigado, Marcelo. Bom, deixa eu ver qual a melhor forma de responder a tua pergunta. Nós provavelmente entendemos aí os que temos diferentes números de crescimento ao longo das linhas de negócio, então É, a gente sabe que queremos sempre ser conservadores com os nossos guidance, porque a gente quer deixar espaço para a volatilidade do mercado, as mudanças de mercado e até mesmo algumas frustrações aí com algumas das nossas estratégias. Então, eu não diria que existe uma linha específica para a qual nós não temos as mesmas perspectivas talvez você tenha, mas isso é um reflexo da nossa guidance conservadora tradicional, para deixar espaço para esses eventos que podem acontecer. Ok, muito obrigada. Eu gostaria de fazer um follow-up no último trimestre. Eu perguntei para você, Salute, para os resultados Season Trade, né? E você ficou de olhar para o quarto trimestre. Agora a média está maior. Você pode me ajudar a olhar para esse número? Eu sei que é melhor ter ah, trin- um desconto de 30% dessa média, mas o valor do portfólio é maior, então faz sentido usar a upgrade do último trimestre? Sim, eu acho que a média dos últimos 4 trimestres é uma boa guidance e você tem que levar em consideração que vocês estão sempre desenvolvendo novas ofertas de produtos, penetrando novos segmentos de mercado, aumentando as nossas geografias. E recentemente a atividade do mercado tem sido positiva, mas sim, para simplificar as coisas, eu mantenho a minha guidance né, que esses últimos 4 trimestres adicionam aí ao CAGR da nossa estratégia de negócio. E a próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, do JP Morgan. Por favor, prossiga. Olá, bom dia. Oi, Renato, Roberto, bom dia a todos conectados. Parabéns pelo ROI de 27%, muito sólido. Eu queria perguntar sobre corporate lending, que tem crescido 20% já há algum tempo, outro trimestre positivo, com as PMEs um pouquinho melhor, mas eu acho que 2026 talvez seja um pouquinho mais desafiador. A gente tem visto alguns problemas de crédito corporativo. Também temos o governo oferecendo linhas de crédito aí para as PMEs. Então, vocês estão confortáveis em manter este crescimento ano a ano de 20% para o corporate lending? E também sobre os spreads, apesar desse aperto,
Eu acho que vocês estão ah, implicando aí uma taxa fixa. Você acha que isso vai continuar por conta do mix? Se você puder me dar detalhes sobre isso, sei que temos muitas peças aí nesse quebra-cabeça. Então, será que podemos debater o crescimento para essa linha de negócio? Muito obrigado. Obrigado, Yuri. Bom, não, a gente está confiante em continuar a crescer. ah, Mais ou menos aí de acordo com as mesmas porcentagens, volta aí dos 20%. Como você disse, nós estamos entrando em dois segmentos em que temos um market share mínimo aí de corporate middle e PME. É um mercado ainda onde a maior parte do crédito está dominado por cinco dos outros bancos, então a gente vê espaço ainda para ganhar market share, especialmente se você comparar o tamanho do nosso portfólio com, com os nossos concorrentes. Ao mesmo tempo, nós temos a expansão geográfica. Então, sim, a gente acha que pode continuar a crescer de forma a mantendo aí o underwriting, a disciplina, evitando as despesas, né, os eventos de crédito e operando aí a nossa carteira aí, né, do Alfa. Então, para isso, a nossa expansão geográfica é crucial, mas a gente está confiante de que nós seremos capazes de fazer isso, especialmente quando continuarmos a crescer as ofertas de serviços bancários e de cash que vai alinhado a isso. Um follow-up, o seu empréstimo cresceu, vocês têm um RWA aí na sua atividade. O seu capital core permanecerá estável aí em torno de 11,3, 11,5. Eu sei que está bem acima do mínimo, mas eu queria só entender se isso é um alvo de capitalização para você. Olha, eu acho que nosso capital principal, a gente não quer ficar abaixo de 11, talvez 12. Então, isso é bem conservador para maximizar os resultados. Então, a gente vai subir acima de 12, mas vamos operar provavelmente realmente entre 11,5 e. Então, acima de 12 em oportunidades orgânicas. Ok, muito obrigado, Roberto, Renato. Muito obrigado. Isso nos traz ao final da sessão de perguntas e respostas. Agora eu volto a palavra para o senhor Roberto Salute para seus comentários finais. Muito obrigado a todos mais uma vez. Eu queria apenas fazer comentários finais antes de terminar esta call, porque teve muita conversa sobre as plataformas de investimento e distribuição de depósitos de bancos de S3 e S5 garantidos aí pelo FDC. Então, no nosso ponto de vista, o FDC tem um objetivo dual na sua criação. Um é proteger os investidores e, segundo, a, fomentar a concorrência, né? Para incluir essas instituições que não têm limites significativos com investimentos institucionais. Então, com os eventos recentes do Banco Master, isso nos mostra que há uma oportunidade de melhorar a regulamentação e a supervisão. Mas acreditamos que temos que ser muito cuidadosos né, no setor financeiro para não voltarmos a uma situação na qual estávamos antes de que as plataformas de investimento estavam disponíveis para os clientes, né? Quando os clientes tinham que ir aos seus bancos e comprar CDIs, as plataformas de investimento, elas democratizaram e ofereceram boas ofertas de investimento para todos os investidores e permitiram que a concorrência
crescesse nos vários segmentos. Então, temos que ser cuidadosos para não tentar criar regras. Nós somos plataformas de investimentos que não, sabe, plataformas que não distribuem do S3 ao S5, ou então o custo dessas esferas serão tão altas que serão inviáveis para eles fazer negócios relevantes. E agora, sobre o caso Master, eu acho que é muito importante que a coisa mais importante é proteger os investidores dentro dos limites do FGM. Se a gente olhar para o nosso caso, a gente tem 10% de uma base de depósito do Banco Master distribuído, nem tudo foi distribuído para nós. Algumas coisas vieram da aquisição que o banco fez. E a verdade é que quando a gente começou a perceber no começo de 24 que talvez o tratamento do balancete não era adequado, a gente reduziu a distribuição e parou completamente a distribuição em outubro de 24. Então, quando você nota que a atividade não justifica o balancete, a gente tem que agir ali, mas temos que contar ali também com a boa regulamentação e aqui provavelmente a regulamentação vai avançar a limitar a porcentagem dos depósitos nas plataformas, limitando os depósitos que são depois distribuídas. E aqui não temos que reinventar a roda. A gente viu na Europa, nos Estados Unidos, o que foi feito e podemos usar isso como modelo. Ao mesmo tempo, eu acho que o ambiente de supervisão dos S3 aos S5, esses bancos, tem que ser reforçado, especialmente depois que o balancete atinge um certo tamanho. Isso vai evitar situações como essa. Vocês se lembram que o problema foi com os ativos, não com os passivos. Então, isso é só um comentário porque às vezes eu acho que a gente fica assim muito empolgado com as discussões, mas estamos aqui tentando preservar o que é bom nessa estrutura que foi criada nas últimas décadas aqui no Brasil. E com isso, muito obrigado mais uma vez. É um prazer tê-los a todos aqui e estaremos novamente com vocês no final do primeiro trimestre deste ano. Muito obrigado. Muito obrigado. E com isso, encerramos a apresentação deste ano. Vocês podem se desconectar.